Todos os anos, quando chega o inverno, a atenção se volta para as pessoas em situação de rua. Em 2019, ao menos 7 pessoas morreram durante a onda de frio na capital paulista. Este ano, embora a previsão dos meteorologistas seja de menos frio, existe um assustador agravante, a pandemia do novo coronavírus. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde aponta que desde março, 28 pessoas em situação de rua foram a óbito por Covid-19 nos equipamentos de saúde. Ainda segundo a Prefeitura, até o dia 26 de junho, 496 pessoas haviam passado pelo centro de acolhida criado para casos suspeitos de Covid-19 e 140 tinham dado entrada no espaço que recebe os casos confirmados da doença. Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, afirma que a rede hoteleira de São Paulo não ofereceu nenhuma vaga para essa parcela da população. Segundo o padre, a rede de hotéis contratados pela Prefeitura está fechada, mesmo com condições estruturais para atender os moradores em situação de rua. A rede hoteleira de São Paulo não ofereceu nenhuma vaga. Nenhum dos 2 editais da Prefeitura surtiu efeito e a rede hoteleira está fechada, com uma estrutura pronta, com uma estrutura ociosa e não se disponibiliza a atender a população de rua, pois não ofereceu nenhuma proposta no 2º edital da Prefeitura. Os lugares de emergência que a Prefeitura diz abrir não estão, dizem eles, com toda a lotação completa, que sobram vagas, mas basta olhar para a cidade qualquer uma dessas noites e ver os nossos bairros, mesmo aqueles que não são do centro, estão na periferia, quantas pessoas continuam dormindo pelas ruas, sem nenhuma proteção. A vereadora Soninha Francini, do Partido Cidadania, conhecida por defender a pauta dos moradores de rua, comenta que há muita burocracia para se conseguir uma vaga na rede de hotéis para hospedagem de pessoas em situação de rua, sem contar aqueles hotéis que vetam por pensar na reputação do estabelecimento, diz a vereadora. Uma parte se deve à própria burocracia da administração pública, que é de enlouquecer inclusive para quem está dentro da máquina, tentando desenrolar as providências. E depois a quantidade de documentos que você exige para quem quer se candidatar é desanimador. Tem gente super honesta, capaz de oferecer um serviço de qualidade que não consegue reunir os documentos todos. E ainda por cima tem muitos hotéis mesmo que não querem nem saber de pop rua, que tem medo, aversão, que ficam preocupados o que vai acontecer, como se não estivesse falando de pessoas, né? Ou se isso vai fazer mal para a marca, para a reputação, é uma coisa horrorosa. O que a gente já ouviu de estabelecimentos hoteleiros nesse sentido é apavorante. Mesmo na pandemia, quando alguns corações congelados se derretem, isso ainda aconteceu. Enquanto a Prefeitura tem dificuldade para abrigar os moradores de rua, as entidades voltadas para essa população ajudam como podem. Rodrigo Leite, presidente da Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, comenta que neste período de pandemia, a organização desenvolve um programa emergencial para lidar com as dificuldades. No tocante hoje ao cenário de inverno e de coronavírus, esses 2 contextos fizeram que a organização se movimentasse em relação a projetos emergenciais. Obviamente, o nosso objetivo principal é a geração de autonomia, mas a gente não pode negligenciar situações emergenciais. Além de a gente abastecer diversos centros de acolhidas com álcool gel, sabão, sabonete, água sanitária, máscaras, face shield, enfim. Enquanto também a gente criou diversos projetos mais autônomos, como o Centro Acolhedor, que é mais voltado à população de rua na região central de São Paulo, que aí tem um contexto além do telepresencial e vai no contexto de atendimento físico, né? Inclusive, enfim, profissionais de saúde, profissionais da área de psicologia, é um projeto um pouco mais abrangente. O coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Padre Júlio Lancelotti, chama a atenção também para o aumento no número de pessoas que estão em situação de rua por conta da violência policial.
Ele cita regiões como Cracolândia e Favela do Moinho como exemplos de locais com elevado número de moradores despejados. Além da violência policial da PM, como está acontecendo hoje e agora na Cracolândia e também na Favela do Moinho, há muitas pessoas despejadas, há muita gente chegando na cidade, há um aumento do número de famílias, de mulheres com crianças, todos os dias. Isso é o que nós vemos na nossa cidade, diante de um poder público extremamente engessado, paralisado pela burocracia e pela institucionalização. Wagner é morador de rua na região da Paulista. Ele comenta que, embora esteja frio, ele tem visto mais pessoas no local. Segundo ele, muitas foram despejadas de suas casas por não terem condições de pagar o aluguel. Aqui na Paulista, um monte de gente perdeu suas casas que morava de aluguel, né? Agora eu não entendo isso. Se elas perderam suas casas que moravam de aluguel, por não ter dinheiro para pagar o aluguel, por que tem prédios abandonados dentro de São Paulo, fazendo moradia de pombo? E por que a prefeitura não abre esses prédios para as pessoas morar? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.